Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Bill Gates comprou 3,76% de participação na Heineken. Bill Gates investindo no setor de cervejas. A notícia foi veiculada aí no período pós-carnaval e Bill Gates comprou 10,8 milhões de ações da Heineken pelo valor de 883 milhões de euros. As ações foram adquiridas da mexicana FEMSA, que se desfez de suas 18 milhões de ações. Um documento da Autoridade de Mercados Financeiros da Holanda disse que as ações foram adquiridas no dia 17 de fevereiro. Ok? Informações aí sobre o criador da Microsoft, investindo também no setor de cervejas. Uma outra notícia para compartilhar é que já falamos sobre isso, não sei se vocês acompanharam a live que fizemos com o Eduardo Silva, do Instituto Empresa, né? A CVM abriu 4 processos em 2022 e 2023 relacionados à Oi. Os minoritários pedem uma série de apurações. Procedimento administrativo equivale a uma investigação preliminar a partir da qual o regulador pode instaurar um processo sancionador, ou seja, um processo punitivo. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, abriu este ano 4 processos administrativos para apurar temas relacionados à Oi. Além desses processos, um grupo de acionistas minoritários da operadora, representado pelo Instituto Empresa, protocolou junto ao regulador em 9 de fevereiro pedido de apuração acerca de informações contraditórias fornecidas ao mercado e potencial movimentação atípica de ativos na órbita da companhia Oi. Né? Então esse é um dos pedidos de investigação que nós estamos buscando esclarecimentos. No documento, os minoritários pedem a abertura de procedimento administrativo para analisar possíveis práticas que ferem os preceitos de governança corporativa, movimentações atípicas e suspeitas, entre outras condutas lesivas ao mercado. O Instituto Empresa entrou com representação de teor similar junto ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, certo? Então tá aí essa notícia que saiu no Valor Econômico. Entre os 4 processos administrativos abertos esse ano, o mais recente, a cargo da Gerência de Acompanhamento de Empresas, data de 14 de fevereiro, de acordo com dados disponíveis no site da autarquia. Está relacionado ao assunto Boletim de Volta à Distância. Procurada, a CVM não detalhou o conteúdo dos processos. Mas é bom que isso esteja reverberando na mídia, sobretudo num jornal de grande circulação, que é o caso aí do Valor Econômico. Vale lembrar que o processo administrativo equivale a uma investigação preliminar. O foco é levantar informações, checar informações. A partir daí, a CVM pode ou não, aí sim, instaurar um processo sancionador, no qual existe a possibilidade de responsabilização e aplicação de multas. Entre os 4 processos, esses 4 processos são decorrentes da iniciativa protocolada aí pelo Instituto Empresa. Vamos lembrar que nós fizemos uma live, você deve ter assistido provavelmente, se não assistiu, assista, porque fizemos uma live com o Eduardo Silva, dirigente do Instituto Empresa. Nós procuramos o Eduardo na tarde de domingo do dia 5 de fevereiro. Estava incomodado eu com o que estava acontecendo com a Oi esse ano. A sua busca de proteção na justiça e informações a respeito de sua dívida, que, colocada de forma não explicada, gerou, né, muitas dúvidas que a dívida sairia de 21 bi para 33, 35, a depender do órgão de comunicação que você fosse buscar informação. Então, entendia eu que isso tudo gerava uma situação, no mínimo, de, vamos dizer assim, de desconforto
para o acionista, porque foi assim que eu me considerei, né? Desconfortável. A Oi afirmou que a crise está sendo tratada de maneira injusta e equivocada. Bom, aí é problema da Oi. É problema da Oi, na verdade, se está achando que a crise, que o assunto está sendo tratado de maneira injusta e equivocado. Não posso fazer nada pela Oi. Na verdade, a Oi está colhendo o que planta. A Oi se comunica muito mal e por conta dessa comunicação ruim, a gente precisa procurar os canais competentes. O fato é que se a gente for fazer uma linha do tempo, nós vamos ver uma série de comunicações ruins feitas pela Oi e que nesta série de comunicações ruins sempre houve muita volatilidade. Até esse ano, eu atribuía isso a uma incompetência da área de RI da Oi, uma incompetência de produzir fatos relevantes que fossem didáticos. Mas agora, a gente precisa fazer investigações. Eu acho que chegou a hora de botar luz nas sombras. Porque, veja, esse último problema desse socorro que foi pedido de tutela de urgência na Justiça, com mais informação de que a dívida era de 33 bilhões, divulgado pela Oi, fez com que no dia que teve seguinte a notícia ter vazado e chegado ao mercado, as ações caíram 31,77%, uma big queda, e obviamente quem estava lá na ponta vendedora ganhou uma bolada, não é? Ganhou uma bolada. Quem estava na ponta vendedora se beneficiou dessa correção de 32% numa tarde, hein? Que beleza! Precisamos que a CVM chegue na sombra e jogue luz. E aí veja, quem são os fundos de investimentos que estão trabalhando na ponta vendedora? Quais foram os fundos de investimentos que operaram naquele dia que a queda foi de 32%? E investigar se essas pessoas tinham acesso a algum tipo de informação que não deveria ter. Porque é estranho o comportamento desses fundos especulativos. É estranho o comportamento desses fundos especulativos, que estão apostando cada vez mais na queda, quando não deveriam, se estivessem apenas olhando a empresa, não deveriam estar tão confiantes na queda, mas eles estão não só confiantes, como tranquilos. Por que será que estão confiantes e tranquilos? Porque eles triplicaram o valor dos aluguéis de ações. Então, estão confiantes e tranquilos. Será que eles sabem alguma coisa que o mercado não sabe, que nós, réis mortais, não sabemos? Vamos recordar, porque recordar é viver, que antes da saída da RJ, na semana anterior da saída da RJ, o André Jacuski, entrevistado pela Infomoney, disse que a Oi estava prestes a sair por estes dias da recuperação judicial, foi assim que ele se manifestou, e disse, mas ela vai entrar de novo em recuperação judicial. Então, como o Jacuski sabia da possibilidade de uma nova entrada, e não taxou de possibilidade, ele deu como certeza, ela vai entrar numa nova recuperação judicial. Então, parece que tem gente que sabe mais do que deveria. E eu quero crer que esses especuladores, esses fundos de investimentos que estão trabalhando na venda fortemente no aluguel de ações, podem estar tendo acessos a informações que nós não temos. E isso é crime, isso é banditismo, isso é safadeza, isso precisa ser apurado. E aí, eu quero aqui agradecer imensamente ao Eduardo Silva, forte abraço, Eduardo, muito obrigado por ter se interessado por este case e ter tomado a frente do ponto de vista de pedir as investigações na CVM e no Ministério Público Federal. Você assistiu a live que a gente fez com o Eduardo esse final de semana? A gente dividiu em partes, né? No sábado, no domingo, e espero que você tenha assistido essa trilogia, né? Porque foi muito didático, eu acho, muito esclarecedor, para que vocês entendam o que nós estamos fazendo,
Porque nós estamos fazendo o que eu sempre preguei aqui para vocês no canal Viver de Renda. Nós temos que ser ativos, nós temos que ser protagonistas, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que reivindicar transparência, clareza por parte da empresa que a gente decide investir. Então esse é o ponto que eu queria deixar aqui muito claro para vocês. E uma outra coisa que eu quero reforçar aqui nesse vídeo é o seguinte: a dívida, nada mudou. Então quem ficou confuso com essa dívida, eu quero dizer que nada mudou. Só a Oi que fez uma grande confusão e não quis explicar a confusão que ela própria criou. Porque a Oi sempre disse, olha, nós temos uma dívida bruta de 21 bi, isso foi dito em dezembro, não mudou. A dívida bruta é de 21 bi. Tem uma multa com a Anatel de alguns bilhões, tem uma multa da Anatel de alguns bilhões e tem pagamentos a fazer de 2025 a 2028 a Vital, por conta de um contrato que a Oi tinha com a Globinet, que foi carregada e incorporada dentro da Vital. Então, se você somar os pagamentos que a Oi tem a fazer à Vital, por conta do contrato anterior com a Globinet, incorporada à Vital, somar a multa da Anatel, que nós sempre tratamos esses dois assuntos, fora. Nunca misturamos esses assuntos com a dívida bruta. Se somarmos esses dois itens com a dívida bruta, chegamos aos 33 bilhões. A Oi podia ter feito uma planilha com as rubricas e os valores, informado com responsabilidade, seriedade e competência o mercado. Mas não. Preferiu jogar a informação de qualquer jeito, não explicar e gerar mais confusão. Então a Oi é parte da confusão. Confusão essa que fez com que no dia seguinte as notícias chegarem ao mercado, a ação caísse 32%. Beneficiou quem? Quem estava lá na ponta vendida. Isso foi competência da Oi, ingenuidade da Oi ou foi de caso pensado? Será que há alguma proteção, favorecimento para alguns desses fundos de investimentos? Não sabemos, mas queremos saber. A Oi se diz injustiçada. Eu quero lembrar uma frase da época do Império Romano, que dizia o seguinte: a mulher de Júlio César não basta ser honesta, precisa aparentar, parecer ser honesta. Então é isso. É preciso que a Oi se comunique melhor. Quando ela não faz isso e quando ela é parte da confusão que gera volatilidade e que favorece especulador, a gente precisa questionar a partir desse momento se a Oi está de conluio com os especuladores. Claro que temos que fazer essa pergunta. Se a direção da Oi está de conluio com os especuladores. Porque eles estão ganhando. Nós, acionistas, tomamos na cabeça. De 2021 para cá, a ação saiu de 2,50 para 0,11. Esqueça o grupamento. 2,50 foi para 0,11. E por que aconteceu isso? Porque os especuladores se agarraram com as ações da Oi BR3. E estão ganhando muita grana. Estão ganhando muita grana. Basta olhar o que foi que aconteceu agora nessa queda de 32%, na semana do pedido de proteção judicial e dessa confusão com a dívida. Muita gente entrou em desespero, muita gente jogou a toalha e muita gente ganhou dinheiro, ganhou muita grana. A CVM precisa investigar. E a Oi precisa se conscientizar das suas responsabilidades para com seus acionistas, para com o mercado, e precisa ter cuidado com a sua comunicação. Não é? De todo modo, entendemos que a dívida não mudou, a dívida é a mesma. Isso é um ponto positivo. A dívida não aumentou, é a mesma dívida de sempre. Então esse é o grande fato positivo. Por outro lado, o grande fato negativo é a Oi semear confusão. Isso já é uma constatação, a Oi semeia confusão. Isso é uma constatação, isso agora já não é mais uma dúvida que eu tenho, é uma constatação, a empresa semeia confusão. A dúvida que eu tenho é se isso é de caso pensado, se isso favorece alguém que está na ponta vendedora. Porque nesse dia, dessa semana, desse episódio, 32% de queda num dia. Quem estava na ponta vendedora
pesado, deve ter feito uma grande bolada de ganho. Aí cabe a CVM investigar. Assista os vídeos de sábado e domingo, porque tivemos uma ótima conversa com o Eduardo Silva do Instituto Empresa, que está nos representando do ponto de vista de cobrar dos órgãos fiscalizadores respostas claras e objetivas da Oi, que a essa altura precisa. Já que não gosta de fazer isso, precisa ser intimada para que o faça. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos e assine a nossa seleção de empresas. Vai ser algo que vai te levar para um novo patamar do ponto de vista de entendimento de bolsa de valores, de mercado financeiro e de investimentos. Tenho certeza disso. Deixa o like e até a próxima.